Olá, pessoal. Então, voltamos aqui para a nossa segunda parte, né, do assunto, as principais doenças e medicamentos, a saúde do idoso. E agora a gente vai trabalhar, então, com a farmacologia, tá? A farmacologia no envelhecimento. Vou compartilhar, então, com vocês esse material. Lembrando que ele já foi disponibilizado, já. E é claro, construindo essa aula, eu lembrei de uma pergunta que uma aluna fez, e aí a gente vai ter a resposta aí, já teve, né, referente à relação da queda e o uso de medicamentos, então nós vamos ter alguns esclarecimentos, tá? Então, gente, qual que é a importância da farmacologia no envelhecimento, né? Tratamento farmacológico em idosos, gente, o que é importante a gente saber? Ele tem uma prevalência, né, os idosos, essa população tem uma prevalência dos medicamentos receitados, que ele teve um aumento absurdo, né, e aumenta, assim, substancialmente, conforme a idade. Eu tenho mais tempo de vida, então eu vou ter mais utilização de outras drogas e fármacos aí. Então, o que isso significa? Quase 90% dos idosos, eles tomam regularmente pelo menos um medicamento controlado, tá? Quase 80% eles vão tomar regularmente aí pelo menos 2 medicamentos, né? 36 tomam pelo menos 5 medicamentos controlados, ó, é um número até, né, considerável, 36%. E quando são incluídos suplementos de venda livre, alimentares, é claro que essa taxa ela vai dar um boom, né? Ela vai ter um aumento aí muito considerável, porque é aquela questão, né? Fulano falou para mim que isso é bom, e vai tomando sem entender, às vezes, né? Até mesmo porque não, né? Conhecimento mesmo, acesso, então tem aquelas interações, né? De algumas drogas, alguns medicamentos que influenciam sim na qualidade de vida da pessoa. Gente, a mulher, principalmente a figura da mulher, ela usa mais fármacos, tá? Principalmente quando a gente fala de psicoativos e fármacos para artrite. Infelizmente, por conta dessas questões hormonais, a mulher, ela tem uma predisposição a muitas doenças, doenças autoimunes, tipo a artrite, pode ser artrite reumatoide, né, e outras mais aí. É claro que os hormônios, eles vão influenciar aí, pesado, né, nessas questões, tá? Então, assim, o uso desses fármacos, ele é maior entre os idosos frágeis. Vocês lembram aí da classificação? Quem é o idoso frágil? Quando eu classifico o idoso como frágil? Ele tem vários critérios, mas, partindo aí do parâmetro de um cronômetro, né, a idade, é a partir dos 75, eu já considero já o idoso frágil, tá? Pacientes também hospitalizados e residentes nessas casas de repouso, né? Residentes de casa de repouso que geralmente, gente, eles tomam uma quantidade maior, tá? 7 a 8 tipos de medicamentos, diferentes medicamentos, regularmente. Quando eu falo tratamento farmacológico em idosos, quais os desafios da farmacologia, né? Da farmacologia segura e eficiente para esse idoso. Então, nós temos as reservas fisiológicas do idoso, que ela é reduzida, né, e podem diminuir em decorrência das doenças agudas e crônicas que vão surgindo. Um aumento do uso desse fármaco, né, em qualquer idade, a gente tem um aumento do uso do fármaco, sabe que tem até a automedicação que é realizada, né. O envelhecimento, ele pode alterar a farmacodinâmica e também a farmacocinética, tá? Dos medicamentos. Então, a gente vai entrar um pouco mais adiante em cada critério desses, mas é importante que vocês saibam os maiores desafios. Então, assim, eles podem ser menos capazes de obter, né, medicamentos ou pagar os fármacos. Às vezes, o que está disponível na rede, né, tem alguns medicamentos aí que a gente sabe que são um acesso, assim, dependendo do poder aquisitivo, é meio complicado da pessoa conseguir. Então, esse também conta como um dos desafios. Aumento dos riscos de efeitos adversos, é claro, eu tenho mais medicação a cada década de vida, a cada, né, quinquênio aí, a cada 5 anos,
Então, é claro que eu vou ter mais efeitos adversos e interações medicamentosas, né? E sem contar ainda a questão dos portadores de distúrbios crônicos, né? Que eles acabam se agravando mais por conta do uso do fármaco e até afetar a resposta desse fármaco no organismo dessa pessoa. Ainda falando, gente, de tratamento farmacológico, nós temos abordagens, né, para otimizar a terapia farmacológica em idosos. Então, o que a gente pode citar aqui? Uso de fármacos apropriados, quando indicados, né, para maximizar essa relação do custo-benefício. Então, o profissional de saúde, ele precisa perceber, conhecer o cliente dele, né, até para ele não passar algo absurdo e inalcançável, né. Evitar também os efeitos adversos. Consiste nisso, tá? Com os riscos, falando em tratamentos, com os riscos desses efeitos adversos dos fármacos são maiores, o excesso da prescrição de fármaco, né, que é a polifarmácia, ela tem sido um grande problema para o idoso, para a saúde pública, né? Contudo, é claro, é importante evitar também a subprescrição, né? É importante, como eu disse para vocês, vou repetir, pede para ele trazer os medicamentos que ele utiliza, porque às vezes ele só muda ali o nome comercial, ele está utilizando ali o mesmo medicamento 4 vezes, né? O princípio ativo. Então, assim, para que não tenha subprescrição de fármacos adequados e com benefícios também terapêuticos, é importante a gente avaliar isso. Farmacocinética no envelhecimento, o que ela vai o que ela vai me trazer, o que ela vai definir, qual que é a importância. Primeiro, a definição, né, ela é uma reação do corpo, né, ao fármaco, e é claro, essa reação, ela vai incluir o quê? A absorção que o meu organismo vai ter referente à administração desse fármaco, distribuição ao longo dos compartimentos corporais, né, também aquela questão do metabolismo e a excreção. E aí vocês vão perceber que falando da saúde do idoso, o idoso, né, a pessoa e o adulto idoso já, ele tem, sim, algumas alterações muito importantes e relevantes com relação à farmacocinética. Então, o que a gente pode perceber? Algumas mudanças clínicas, né, mais relevantes, né, e daí seria o quê? O metabolismo e a excreção de muitos fármacos vão diminuir. Lembra que eu falei para vocês, referente a esse envelhecimento, que eu tenho um declínio, então vai diminuindo a funcionalidade de todos os órgãos, tá? Principalmente esses órgãos vitais, vai diminuindo sim com o passar do tempo, né? Afinal, eu estou no processo de declínio fisiológico, né? O que vai exigir o quê? Que as doses de alguns fármacos sejam diminuídas. Então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou atendendo um idoso, por que a importância de eu ter um RH, como eu já disse para vocês em outras aulas, habilitado, especializado naquele atendimento? Porque eu não posso, porque ele é um idoso, nem prescrever e nem preparar, né, uma droga na mesma concentração, na mesma dose que eu tenho para um adulto, tá? Então, vocês vão perceber aqui que a meia-vida nos idosos, ela aumenta para 5 a 6 meia-vidas, né? Até alcançar o seu estado estável. Então, eu vou ter, sim, aquele medicamento por mais tempo no meu organismo, e aí eu tenho adesão a vários outros tipos de medicamento, a minha meia-vida, eu como idoso, que já aumentou, né, 5 a 6 vezes mais, toxicidade é o que eu vou acabar desenvolvendo lentamente, né, por conta dessas concentrações do fármaco. E um exemplo que eu quero trazer para vocês são os benzoadipínicos, né, que é o diazepam, clorazepam e outros metabólicos ativos aí. Gente, eles têm meia-vida de até 96 horas em pacientes idosos. Olha só o aumento que eu tenho com relação a esse tipo de fármaco. Então, assim, os sinais de toxicidade podem não aparecer por dias ou semanas após o início do tratamento, né? Mas eles irão surgir, com certeza eles irão surgir. Aí eu tenho também algumas alterações muito relevantes também com relação à absorção, né? Porque ele vai, né? Apesar dessa diminuição relacionada à idade, a ser idoso, a área dessa superfície do intestino delgado, então eu vou ter essa diminuição aí relacionada à idade nessa área do intestino delgado, tá? O esvaziamento gástrico já vai estar mais lento, né? Desacelerado. E aí eu tenho um aumento também do pH gástrico. Aí as alterações no quê? Nas absorções
absorções desses fármacos, né, que tendem a ser irrelevantes na maioria desses medicamentos. Mas uma exceção, né, que é relevante é o carbonato de cálcio, tá? Então, assim, quando eu falo no carbonato de cálcio, ele requer um ambiente ácido para que essa absorção ela seja ideal. Ele não vai alterar tanto assim esse meu pH. Então, o aumento do pH gástrico relacionado à idade e com os fármacos, eles vão diminuir, sim, a absorção do cálcio. E é claro, lembra que o idoso ele tem mais constipação? Aumenta, sim, o risco aqui de constipação nesse idoso. Tenho também alterações no metabolismo hepático. O metabolismo hepático ele vai diminuir aí cerca de 30% a 40%, né, com a idade. Teoricamente, ele vai reduzir essas doses de manutenção desses fármacos, né, de acordo com esses percentuais aí que estão diminuindo. Eu preciso avaliar isso. Não posso pegar mesmo que seja eu o único profissional, aquele idoso que ele toma um medicamento controlado aí aos 60, eu não posso manter a dosagem dele até os 70, 80 anos. Eu preciso fazer esse ajuste, tá? Então, é importante ressaltar que as taxas do metabolismo dos fármacos, ele vai variar, sim, significativamente, de indivíduo para indivíduo, não importando se ele é somente idoso. Então, eu preciso avaliar, juntamente com esses exames laboratoriais que vão me ajudar, e ele deve ser individualizado, esse ajuste dessa dosagem. Ainda falando dessas alterações, gente, a eliminação renal também é uma das mais importantes alterações farmacocinéticas, tá? Como eu disse para vocês, tem algumas, é aqui que eu começo, né, a diminuição da depuração da creatinina, então, em média, aí, 8 ml minuto, né, a cada 1,73 m aí por década, então eu tenho essa diminuição, são uma das alterações muito importantes, porque eu tenho a redução da eliminação renal, então até para a toxicidade está aí, então insuficiência renal, então são coisas que a gente precisa avaliar e pensar. Diminuo também com isso, né, eu tenho aquela redução da função tubular, com a idade paralela ao quê? A redução da função glomerular. Então, vocês percebem como que é importante eu conhecer a fisiologia, principalmente